Aí, galera, vocês querem descobrir como é que aluga um Airbnb em Copacabana de vista pro mar, mas dorme no chão da sala? Pagando 100 pila. Então arrasta pra cima. Fala galera, seja bem-vindo ao canal Dev Investidor, canal esse que a gente fala sobre tecnologia e também fala sobre investimento. Hoje eu estou com a presença especial aqui de dois amigos, a gente está aqui no Rio de Janeiro, em Copacabana, de frente para o mar, dormindo no chão, mas aprendendo e fazendo network incrível. Se apresente! Galera, meu nome é Alex, trabalho na Blockful, sou founder da Blockful e hoje em dia trabalho muito com desenvolvimento Web3, isso é o que a Blockful trabalha com. E agora a gente está aqui no evento do Ethereum Rio, buscando conhecer mais pessoas, conhecer novas tecnologias, também está explorando no Hackathon aí novas ideias e, enfim, hoje vamos falar um pouco do que a gente faz, do que a gente veio aqui para fazer também. Perfeito! Fala galera, sou o Gabriel, sou da Blockful, trabalho junto com o Alex e, cara, estamos aqui no Rio, em Copacabana, está sendo uma experiência muito maneira, junto com outros 7 devs aqui nessa casa. Estamos então, a olhando famosa aqui, ó, deitados. Hacker House. Manda um salve aí! Então assim, pessoal, a gente vai criar essa videosérie para trazer um resumo de como foi o evento durante o dia. Então esse evento começou no dia 28, foi hoje, Isso. numa terça-feira, e vai se encerrar Amanhã é que são 2 eventos, na verdade. Primeiro é o Ethereum Rio e depois vai ter o Ethereum Samba. Então vai ser basicamente assim, 6 dias seguidos de eventos. Os 2 primeiros sendo de palestras. E aí o Ethereum Samba ele vai ser palestra bootcamp. Bootcamp é onde tem algumas aulas ali. A gente inclusive eu vou estar dando aula em um dos bootcamps ali, falando sobre smart contracts, blockchain, né, como é que você programa e usa essa tecnologia. E aí depois o Hackathon. Para quem não sabe, um Hackathon é uma competição de ideias, então a gente tem alguns patrocinadores no Hackathon, alguns prêmios, e a gente vai levar, agora estamos em 2 equipes, então 2 chances aí para estar no pódio. primeiro e segundo. Isso aí, esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Objetivo dado, objetivo cumprido. E Bora. assim, pessoal, para quem não me conhece, né, eu atuo na Web 2.0 já há algum tempo. Esse universo de blockchain, Web3 é algo muito novo para mim. Então hoje eu fui nesse evento e me surpreendi com o que eu vi ali. Não só por conta do networking, mas também, principalmente por conta do conhecimento. Eu vi coisas ali que brilharam os meus olhos, como desenvolvedor e também como investidor. Então eu gostaria de falar um pouquinho de como foi essa experiência para mim e trocar essa ideia com meus amigos aqui para saber como é que foi para eles. Né? Então, para vocês, o que foi mais valioso hoje? Boa. Eu acho que o mais valioso, assim, como eu sou um cara de negócios, né, então... Quando a gente se apresentasse, né? Não, apresentei rapidamente, né, rapidinho, né? Mas na Blockful, basicamente, então, na Blockful eu desenvolvo o negócio, então estou na parte comercial, estou na parte de estruturação do escopo dos projetos que surgem aqui na nossa software house, tá? Eu faço toda a parte de onboard do cliente até o fechamento do contrato para a gente poder atender e passar a bola, né, pro Project Manager e o time de desenvolvimento, tá? Então, para mim, o que foi de muito valia aqui é o network. Então, as pessoas que estão no evento, né, para a gente poder entender como o mercado está se adaptando, entender para onde o mercado está indo, certo? E entender na fonte, de fato, as informações de valor, né? E, em segundo lugar, as palestras. Então, são palestras que a gente viu aqui bastante aprofundadas do universo blockchain, principalmente sobre ZK Rollups, que é uma tecnologia, né? Não sei se a galera daqui conhece bem, mas é algo bastante novo no ecossistema. Então, acho que para mim esses 2 pontos foram highlights bastante importantes aí do evento. E esse evento, né, pessoal, ele basicamente em paralelo à palestra acontecia também workshops. Em paralelo ao workshops também acontecia no último andar um local somente para networking. Então, um cafezinho, um salgadinho, troca ideia, faz isso. Então, o evento proporcionou isso em grande valia para todos nós, esse networking. Então, para ti, o mais valioso foi o networking. Com certeza. E para ti, Alex? Só conversou, né? Já tem até a resposta. Assim, para mim, a questão técnica, ainda mais que eu acabei de voltar de outros eventos, e aí a gente vê, cara, muita coisa nova lá fora. Então, aqui, para mim, tecnicamente, eu diria que tá fraco. Porque, comparando com outros. Comparando, e também porque... comparando com os outros eventos, a gente vê menos
né, conteúdo, menos inovações, porque geralmente nesses eventos globais, a galera vem de todo mundo. Aqui a gente ainda está falando talvez de um evento não tão internacional, mas é ótimo para se alimentar relações que você tem aqui no Brasil, e a galera se conhece bem, sabe? Claro. Isso é muito bom. Então, é um momento de tu fortalecer o networking, tu, rever amigos também, e, enfim, negócios no final são pessoas, então sempre importante ter esses eventos. Repete essa frase. Negócios são pessoas. Negócios são pessoas. Frase forte, tá? Frase forte. E, cara, pra mim, o que foi mais valioso nesse evento, sim, o network, mas pra mim foi o conhecimento ali adquirido, principalmente através das palestras e dos workshops. Eu vi coisas ali que eu nem imaginava que existia, que fez um boom, assim, na minha cabeça, né? A primeira palestra que eu assisti foi com o co-founder da DNS? DNS, qual que é o nome DNS, DNS. o Alex Van der Sande. Cara, o cara é fantástico, né? Ele trouxe, assim, uma história incrível. Tive a oportunidade de trocar uma ideia com ele. Pô, um cara super humilde, me recebeu super bem, me ajudou. Ele é fera. Né? Então, cara... Inclusive, pra galera que tá aí, no meu Instagram, tem uma entrevista de 5 minutos com ele, no dia que eu conheci ele também. Pô, que legal. E eu já conheci a história dele antes de conhecer ele pessoalmente. Sim. Ele é um cara, assim, que atua no Ethereum. Ele estava na primeira reunião do Ethereum, antes mesmo do token existir. Eu pessoalmente considero ele um dos co-founders do Ethereum, mas ele não se considera, assim como o Vitalik não se considera founder do Ethereum, ele é tipo diretor de research. Cara, legal. Então, pra mim, assim, o que mais foi valioso foi o conhecimento dele adquirido, através dessa palestra e também de outras que depois eu quero citar aqui. Teve uma que me chamou muita atenção, não sei se vocês tiveram a oportunidade de participar, que foi do pessoal da... deixa eu ver aqui... foi do pessoal da Blockforce, que tá fazendo a Crypto. Salve, André! Então, conhece esse pessoal aí, né? Cara, eles trouxeram um projeto que se chama Kodo, e basicamente é uma plataforma web. Tu tem a possibilidade de comprar fundos imobiliários diretamente com a pessoa, sem ter um intermediador no meio. Como, por exemplo, a B3. Tu vai comprar algum fundo imobiliário, tu tem que ir lá para a B3, abrir uma conta na corretora, depositar dinheiro, né? Tem todo esse trâmite burocrático do governo de estar querendo taxar os dividendos aqui no Brasil. E quando eu conheci esse projeto, foi algo que me chamou muita atenção. Eu vou colocar o link aqui na descrição desse vídeo para quem quiser conhecer, mas basicamente eles conseguem diminuir o custo dessas taxas por conta dessa comunicação direta entre interessado e o vendedor. Então, basicamente, tu compra uma cota, não é cota que se chama, compra um token a partir de $140, se eu não me engano, e a partir desse token tu tem direito a dividendos. E a expectativa para esse empreendimento em si é um dividendo aproximado de 18% ao ano, fora a valorização do token. Então, esse 18% ao ano está muito acima do mercado brasileiro. Hoje, o mercado brasileiro está pagando uma média aí de 8% a talvez 14%, 15% para um fundo de papel, que é um pouco mais arriscado e tem uma volatilidade um pouco maior. Então, esse cara aqui foi um cara que me chamou muita atenção. Eu quero estudar esse projeto um pouco mais a fundo para ver se faz sentido ou não, talvez, colocar isso na minha carteira. Você já tinha ouvido falar disso ou não? Assim, tokenização, isso que a gente está falando é tokenização, né? Então, é se transformar um ativo em token, seja ele recebível, seja ele, hoje a gente vê o caso de royalties de música, enfim, tokenizar gado. Tokenizar é basicamente você criar frações de algo e isso representar um valor. E aí a gente vê vários casos de uso nisso, sendo um deles esse processo de tokenização de imóveis. E ativos físicos, de ativos físicos. E é muito legal porque você consegue tirar todas as FIIs de intermediários que hoje existem nesse sistema, seja B3, seja emissão de crédito através de banco também. Enfim, são todas essas FIIs que esses middlemen têm. Né? E eu vou além ainda, né? A tokenização não permite não só a fracionalização, mas sim a propriedade real do ativo de forma digital. Cara, então, por exemplo, né? Me chamou muita Isso, atenção. na verdade, é uma cereja do bolo. Então, eu não acompanhei a workshop da Kodo Assets ali, da Krypton. Eu queria ter muito visto isso, mas eu estava conversando na hora, né? Mas pelo que me parece, assim, até pelo que você falou, não necessariamente me parece uma cota de fundo imobiliário, como por exemplo seria, né? Mas sim a propriedade real do ativo.
Por quê? Por exemplo, se o token valoriza conforme o imóvel valoriza e o token também recebe um rendimento acima do padrão de mercado, que é o IGPM, por exemplo, Sim. que hoje deve estar, sei lá, não sei exatamente, mas em torno de 14, deve estar em torno de 14, 13. Então, alguma adicional de risco existe nesse ativo, né? Você está pagando 20, tá? Então, talvez esse adicional de risco é justamente a aquisição fracionada do imóvel. Você é dono do imóvel, então você vai correr riscos também de quem está sendo locatário. Riscos de vacância, risco de vacância também. Então, risco direto, igual como se fosse o dono do prédio inteiro. Só que só de uma fração e ainda recebe a valorização do imóvel. Eu nem me toquei, né? Porque normalmente quando a gente faz alguma análise de um fundo imobiliário, eu avalio alguns itens, né? Um dos itens é a quantidade de imóveis, né? Um dos outros itens é a vacância, né? Qual que é a porcentagem e a de ocupação? A inadimplência também. Um outro item que eu avalio também é em quais estados os imóveis estão divididos. Porque se tiver tudo no mesmo estado, por exemplo, em São Paulo, caso o governo de São Paulo entre em alguma loucura, pode impactar todos os imóveis que estão naquele ativo. E esse aqui em particular é somente um imóvel lá na Faria de Lima, em São Paulo. Então, de fato, ele apresenta um risco maior do que esses outros. Mas, em contrapartida, talvez esse risco compense por ser algo muito novo, né? Por ser algo muito novo e também por ser um dividendo um pouco mais atrativo, né? Então, além dessa palestra, conta um pouquinho que vocês assistiram hoje, que vocês viram e chamou a atenção. Infelizmente não vi nenhuma palestra, mas eu pessoalmente... Começou bastante, né, cara? Eu só fiquei aqui, ó, só palestrinha, falando e é isso. Mas eu sempre aprendo alguma coisa trocando ideia com a galera. Sempre tem alguma atualização, assim, dos projetos, ou enfim, a galera que você vai revendo ao longo dos eventos. Claro. Boa. No meu caso, tipo, as primeiras palestras, principalmente do Alex, do Alessandro, um ponto interessante que me chamou a atenção foi as curvas de adoções dos momentos da cripto. Teve a curva da ICO, em 2018, que teve um boom, né? Saiu do zero aqui, fez uma curva, meio que um S, assim, né? Tipo um molinho, né? Só que ele não veio até aqui. Ele ficou um pouquinho acima, né? Disso. Beleza. Aí depois veio a curva... Eu vou colocar essa imagem. Depois veio mais uma curva, uma curva do NFT, né? Que teve em 2021, por exemplo, né? Também fez um Szinho, né? E aí ele mostrou assim que os períodos de hype, né? Começam por, cara, posso inovar, revolucionar um negócio. Aí, pum, sobe um pouquinho, o outro. Eu posso construir esse negócio, sobe um pouquinho. O outro, eu posso vender nesse negócio, sobe um pouquinho. Aí lá no topo tá... Eu posso comprar esse negócio porque eu ainda não tive o tempo de vender, eu não tive o tempo de construir, eu não tive o tempo de revolucionar, não tive essa oportunidade. Mas quando tu compra, todo mundo já aproveitou tudo. E você vai pegar o que é a queda. E você vai ter quem na queda? Quem? Essa porra não funciona, eu avisei vocês. E aí entra mais vendido ainda. Só que daí lá, quando tá no chão... no mercado financeiro também. Perfeito. O que aconteceu com a Magazine Luiza? Isso, na verdade, na teoria econômica, é Schumpeter. Então, Schumpeter fala dos ciclos econômicos, né, e como eles criam inovação, certo? E aí, nesse período aqui de baixo, irmão, vem alguém e fala, pô, realmente, não serve para aquilo, mas eu acho que eu vi utilidade nisso aqui. Pum! E aí vem o valor de fato. E é isso que acontece no mercado do blockchain, que eu vejo que me deu um insight assim de, caraca, a gente tá no bear market. Pra mim, e esse momento é o momento do valor residual, pô. Aconteceu pro NFT. Eu olhei assim, mano, e ele mesmo falou isso, né? Ele falou assim, cara, pô, que idiota. Pagar milhões numa figura de um macaco. Idiota. Daí, beleza, deu boom. Daí, deu a queda. Mas peraí, pode ser utilizado para esse fim. Com o objetivo de criar clubes. Então, agora as empresas estão enxergando isso para que, de fato, gere essa exclusividade. Inclusive, hoje eu postei um history sobre isso. As pessoas buscam alguém ou alguma coisa para seguir. A humanidade sempre foi assim. A humanidade busca líderes. O livro Trigo fala justamente isso. Cara, a gente precisa de líderes. As pessoas estão procurando alguém para seguir. Então, quando a gente vem com uma proposta de trazer benefícios, que só vai ter acesso se tu tiver um token, um NFT, enfim, as pessoas se interessam. E é aqui que entra a mágica. De que maneira que a gente coloca isso no setor empresarial para trazer benefícios para os clientes, mas principalmente para quem está oferecendo o produto ou serviço. E é aqui que a mágica acontece. Com o quê? Com o objetivo de faturar mais e mais.
Então, cara, quando eu ouvi isso, nossa, mano, não é só uma figurinha tosca. E tem muitos outros... qual que é a lógica do NFT, né? Tem o token comum, que a gente chama em linguagem mais técnica de RC20. Então, RC20 é o nome da interface, é o nome do tipo de contrato, que é um token. O token nada mais é que um contrato, ou seja, um programa, que ele armazena quem tem quantas moedas, basicamente. Basicamente falando é isso. Tal endereço dentro da blockchain, que enfim, chave pública. São outros, né, são alguns conceitos básicos que a gente tem que aprender às vezes para entender o linguajar de blockchain. Claro. Mas pensa que cada um tem a sua chave Pix, né? Sim. E aí o token é basicamente esse balanço. Nessa chave Pix, que é o endereço, tem esse balanço e o meu tem esse balanço. E aí se você manda o teu balanço pro meu balanço, isso vira um número. Eles se juntam, é fungível. Então é um saldo, certo? E aí o NFT, ele é um saldo não fungível. Então, o que isso quer dizer se você me envia o teu NFT, não é agora que eu tenho um saldo de 2, por exemplo. Eu tenho um saldo de 2 NFTs da mesma coleção, mas eles são tokens distintos. Eles são não fungíveis. Uma coisa é diferente da outra. E aí, tudo que você quer representar como ativos diferentes, seja essa casa diferente dessa, ou até mesmo o ENS, né? Que é o Alex Van de Sande, ele é o co-founder do ENS, Ethereum Name Service. Ethereum Name Service é basicamente um domínio seu dentro da Ethereum. Então, assim como você compra domínios.com, que é o DNS... Inclusive, comprei meu hoje. Da hora, da hora. Então, o DNS, né, Domain Name Service, ele mapeia um nome human readable, ou seja, algo que o ser humano consegue ler bem e lembrar bem, em um IP de uma máquina, que é simplesmente um map. O ENS, Ethereum Name Service, ele está mapeando um endereço e algumas outras informações, mas o principal conceito aqui é o endereço, para algo human readable. E tu vê que cada um desses registros é algo diferente. Então, olha só, isso é um NFT. Sim. Não tem... O NFT serve para todo ativo que é único, basicamente. Esse é o use case do NFT. Só que a galera usa muito NFT no senso de trade, aí vem aquelas coisas de... ele mesmo falou, né, que no começo isso foi muito... Não sei se foi ele ou foi um outro palestrante que falou que isso foi muito explorado pela arte. Sim. E agora isso começou a ser explorado por outras áreas, para música, para negócios. Hoje mesmo foi dito no evento que a Coca-Cola fechou um contrato com uma empresa. Né? E aqui também tem até uma frase que eu anotei, que foi o CEO da Crypto falou, que falou assim, cara, CEO não, líder técnico deles, o token deve ser um meio para conquistar alguma coisa. Ele não deve ser o carro-chefe do negócio. O carro-chefe é o que tu vai trazer de benefício para o teu usuário. Né? Então ele frisou isso muito, porque às vezes a gente nesse pensamento muito técnico, a gente fica, vamos criar o token, mas o que isso vai trazer de positivo para o usuário? Porque tem que existir um token. Às vezes não tem que nem existir um token. Às vezes não tem nem por que existir. Perfeito. Cara, tem uma coisa que o Novak falou antes que é bem interessante, que é sobre a questão de propriedade digital. Então, a blockchain, ela é o primeiro e, por enquanto, única tecnologia onde você consegue ter real propriedade digital, tipo, real mesmo. O que eu quero dizer com isso, né? Explicando de uma maneira mais simples. Digamos que você tenha um ativo, ou até, sei lá, seguidores no Instagram, seguidores, né, subscribers no YouTube, e esse você considera que é um ativo seu? Aproveitando, né? Aqui, se você não é inscrito, se inscreve aí, rapaz. É isso aí. Deixa o like também, deixa o like também. Valor. E comenta aqui embaixo o que você acha disso que a gente está falando. Exatamente. Então, followers, subscribers, eles não são, na verdade, propriedade sua, porque você pode, sei lá, ser censurado pela plataforma. Galera... aconteceu. Exatamente. No YouTube a gente vê vários casos de canais sendo censurados. Então, não é uma propriedade sua. Esse dado, ele mora num banco de dados, no RDS, na Amazon, no servidor. Então, todos esses ativos digitais, esses registros digitais, eles estão expostos à censura. Na blockchain,
a gente tem esse nível de resistência à censura. A gente não pode dizer, por alguns motivos mais técnicos, que é 100% resistente à censura, mas tem um grande nível de resistência à Até censura. aproveitando esse gancho, Alex, lançou agora, faz pouquíssimo tempo, um Web3.http, que é basicamente você criar uma URL, um website, onde ninguém pode te censurar. Olha que loucura. Ele está on-chain. Ele está sendo... Não tem como derrubar. Não tem como derrubar, por quê? Ele está na rede mundial de computadores, que é a EVM. Me veio aqui o Pirate Bay na cabeça, não sei porquê, porque a história do Pirate Bay é ele levantava o site, Derrubavam. Levantava o site derrubava. E ficava nisso. Porra. Não, tinha Pirate Bay com todo tipo, de repente com 2 P, com 2 Y, e ia embora. Porque assim, a galera muitas vezes pergunta, qual que é o use case de blockchain? Às vezes pode parecer mais abstrato, mas a coisa mais óbvia e acho que de maior valor, que aí começa a gerar os outros use cases ao redor, é essa real propriedade digital. A partir daí a gente começa a ver DeFi, a gente começa a ver, né, outros use cases. Até o real digital, diferente foi muito do dinheiro digital. Ligado? Que real digital é real propriedade do dinheiro que está no Banco Central. Tá ligado? Mas aí eu ainda não diria que está expressando esse use case, porque vai ser uma blockchain centralizada. Justo, então tem algum suas poder, limitações, né? Esse aspecto da real propriedade digital é em blockchains públicas, ou seja, descentralizadas, onde você não tem uma organização, alguém por trás falando assim, não, peraí, isso aqui que aconteceu tá errado, ou isso aqui que tá acontecendo não pode acontecer e eu vou censurar. Bloqueia. A privada ainda permite. Isso, se alguém tem esse poder, então quer dizer que você não tem a propriedade no final, porque se alguém tem poder sobre a sua propriedade, você não tem a propriedade. Total, perfeito. E assim, pessoal, pra gente encerrar esse vídeo, hoje eu criei o ENS, DERIOinvestidor.eth. E eu atuo na área há 15 anos e eu demorei cerca de 1 hora. 1 hora. Isso é muito. Muito. Quem não entendeu a relação 15 anos. Sabe? Basicamente, pessoal, só para vocês entenderem, você entra no site, faz um cadastro, tem que fazer um pagamento para conseguir comprar aquele domínio. Tá? Fiz isso, tentei fazer com uma opção de pagamento, tinha 3. Tentei com a primeira, deu erro. Tentei com a segunda, ele me pediu um documento com foto. Só que tinha que ser um documento impresso. Eu não tenho documento impresso, eu tenho um documento digital. Esses são os on-ramps, né? Não deu certo. Eu tentei no terceiro, deu erro. Não foi. Daí depois fui tentar, depois de uns 30 minutos, daí eu consegui com cartão de crédito. Mas foi uma baita dificuldade para um usuário que está acostumado com esse e-mail. Né? Então tu imagina uma mãe, um tio, uma avó, tentar criar uma conta como essa. Não vai conseguir. Então, para a gente encerrar esse bate-papo, eu quero que vocês falem um pouquinho o que a gente pode fazer para tentar auxiliar o usuário final, porque eu vejo que a gente está muito bitolado assim nesse mundo, sabe? Não, vamos desenvolver para quem está olhando isso, a gente tem que desenvolver para quem está fora, porque a revolução acontece para quem está fora, não para quem está dentro. É claro que tudo se começa aqui, mas eu vejo que a gente tem que olhar um pouquinho para fora. O que a gente pode fazer para melhorar essa experiência do usuário? Exatamente, pode parecer clichê, mas é a experiência do usuário. Né? Esse processo que você falou ali que demorou mais foi a questão de comprar a cripto em si. Não foi nem de usar a plataforma, foi tipo, o que eu preciso para comprar o domínio? Eu preciso de cripto. E aí você precisa de passar por esse processo de on-ramp. Isso é até fora do escopo da plataforma, é problema de cripto mesmo ainda. Então, como esse mercado é todo incipiente, é novo, a gente ainda tem esses processos e essa UX não tão madura. E aí acho que já foi muito pior. Já foi muito pior. Inclusive a DX, né, que é a Developer Experience, já foi 1000 vezes pior. Então tenho sorte de já estar nesse meio quando as coisas já estão um pouco mais fáceis de entrar e esperamos que fique cada vez mais fácil, tanto para o desenvolvedor quanto para o usuário. É uma coisa certa. Tipo, eu não sou dev. Eu já consagrei isso. Tipo, cara, eu não vou focar em dev, eu não vou ser dev, tá ligado? E a minha missão, quando eu entrei no mercado do blockchain, é justamente, brother, eu preciso que isso seja útil para a sociedade. Que resolva uma dor. Só que para fazer isso eu não posso criar outras, pô. Eu não posso criar a dor de usar a plataforma, tá ligado? Então o mercado do blockchain até então, ele era muito voltado para desenvolvedor e para quem
quem tá no meio high-tech sinistro, sabe? Sim. E agora, tipo, a gente cria, minha missão é criar aplicações da Blockful, onde eu nem preciso falar que foi feito em blockchain. Onde a blockchain esteja por trás da estrutura, mas a experiência do usuário seja totalmente intuitiva e que ele goste de usar aquilo, que seja barato, que seja bom e útil, sabe? Então, acho que o mercado precisa olhar mais para a dor e para o usuário, e não tanto para a tecnologia. O usuário, quando ele está usando a internet, ele não quer saber se ele está usando se é ele está na Avalanche, se ele está na Lentil, se ele está na Polygon. Como é que usa, como é que funciona essas tecnologias que estão por trás. Não, ele quer ter uma experiência fácil. Ele quer comprar cripto, ele quer comprar token, é isso. Cara, e se for falar pra ver, velho, o Manifesto Ágil fala justamente sobre isso. É de tu pegar o cliente e colocar no teu escopo de desenvolvimento. É tu pegar o cliente assim, cara, qual que é a tua dor? Essa. Então tá, vou trabalhar para resolver tua dor. Fazendo pequenas entregas, né? E validando isso com o cliente passo a passo. Teve mudança de escopo, o Manifesto Ágil fala. Muda. Isso aí. Né? Então, o Manifesto Ágil, com metodologias ágeis, né? Como o Scrum, ele nos auxilia justamente a gente ter um sucesso maior nessa entrega para que o usuário não demore 1 hora para comprar o domínio. Né? O usuário tem um conhecimento. E estava sendo ajudado Sendo ajudado. a pessoa que entende. Né? Então, que a gente possa aí contribuir com essa evolução. Né? Que eu ia falar que é o futuro, mas eu já vejo como sendo presente. A partir de hoje, eu tive, de fato, uma mudança de mindset. E eu espero aí desbravar essas águas com a ajuda de vocês. Só bota com a gente. Salvamos. Então, aquele abraço. Agora a gente manda um hello. Valeu. Valeu, galera. Valeu.